Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Olha só, eu aqui de volta, né? Não passou nem 4 minutos aí de uma live. Estamos aqui em outra, né? E os debates seguem, acontecem, né? Debates que a gente precisa fazer, né? Em frente aí à conjuntura que nós estamos vivendo. E eu estou aqui hoje, né, nas 2 horas da tarde, com o Odenil Gonçalves, ou né, o Denis da Moradia, para debater essa e outras que precisam ser debatidas. Então, sem muita demora, tudo bem, Odenil? Antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer aqui, Guilherme, pelo convite, para que a gente pudesse estar nessa tarde debatendo assuntos importantes da nossa conjuntura. Eu sou o Denil Gonçalves Leonel, popularmente conhecido como Denis da Moradia, e faço parte do quadro de direção nacional da FNL, Frente Nacional de Luta, Campo e Cidade. A nossa área de atuação vem da reforma agrária, e hoje eu atuo mais na reforma urbana, inclusive temos alguns trabalhos aqui na capital paulista, na Zona Sul, no município de Parelheiros. Eu gostaria de agradecer o convite e poder estar aí nesse debate, né, os nossos rumos nesse atual conjunto. Marília, estamos aqui com uma pequena interferência, né, da nossa entrevista. Mas enfim, estamos de volta. Ô Denil, explica aí pra gente o que é essa frente nacional de luta, né? O que ela é, né? Explica um pouco mais. Bom, a Frente Nacional de Luta surge em 2014 a partir da dissidência com o MST, onde algumas das nossas principais lideranças saíram num processo aí de divergência política com a MST em 2005 e durante alguns anos assinaram como MST da Base. Em 2014 é fundada a Frente Nacional de Luta. A primórdia da FNL é atender a demanda dos trabalhadores e das trabalhadoras, tanto do campo quanto da cidade, e a gente decidiu esse nome de Frente Nacional porque a gente englobaria outros movimentos, sindicatos, associações, para que a gente conseguisse nortear a luta na busca da libertação do trabalhador. Desde então, a gente vem executando aí diversas frentes de trabalho, tanto na questão agrária quanto na questão habitacional, e a gente vem trazendo à tona justamente os desmandos do governo e fazendo esse enfrentamento direto no sentido daquilo que a gente entende como dignidade do trabalhador. A FNL tem como princípio a defesa do povo do campo, da cidade, e todas as demandas que englobam. Então, a gente vem realizando esse trabalho, medidos aí, direções, coordenações. Hoje a FNL se encontra em 17 estados consolidados. A gente estima que até o final do ano a gente esteja em todos os estados da federação. E estamos em muitos municípios aqui da capital paulista, aqui na capital e no interior paulista também, tanto no Pontal do Paranapanema, onde a gente tem em torno de 8 mil famílias mobilizadas em defesa das terras públicas, em defesa da reforma agrária. E em outros municípios, como Votorantim, Sorocaba, a gente está bem atuando na questão urbana, onde a gente tem mais de 5 mil trabalhadores mobilizados em busca da reforma urbana, e a gente compreende que é de extrema importância para o avanço do país.
Perfeito, né? Vocês falaram que foram uma dissidência, né, do MST. Quais foram as divergências que levou ao rompimento, Denil? Olha, a relação de movimentos, hoje a gente tem uma boa relação com o MST e com todos os movimentos de lutas sociais, porque eles convergem no objetivo final. Mas na época, eu acho que os companheiros da Rainha tinham um domínio melhor do que foi essa decisão do grupo, mas a gente entende que foi apenas algumas divergências no sentido político. Eu acho que todo o movimento foi colegiado com seus pensamentos, com suas diretrizes, divergências, e isso para nós não foi impossível. Eu acho que o lutador ele se mantém na luta. Não é à toa que hoje a FNL vem aí com essa grande grade de defesa dos trabalhadores e também o MST continua realizando a luta em defesa dos trabalhadores. Então, acho que é mais uma divergência de entendimento político no momento que passou. Mas, como se diz o velho ditado, águas passadas não se movem muito. Nós estamos focados aí no desenvolvimento futuro das lutas sociais. Já pegando ainda na questão do MST, né? É impossível não falar hoje em relação da CPI, né? Do MST. Como que você está vendo essa questão da CPI? Bom, acho que essa CPI deixou bem claro o caráter que ela tem. E não é uma perseguição ao MST. Nós temos que deixar isso bem claro. Ele veio no intuito de perseguir todos os movimentos sociais que lutam pela reforma. Essa semana, o nosso companheiro Zé Rainha esteve depondo na CPI, no qual ficou bem claro, a FNL também é alvo dessa investigação, não só como a FNL, mas eu acho que todos os movimentos. Eu, particularmente, acho que é o momento que os movimentos ficam necessários se articularem para que não se deixe essa perseguição tomar outros. Semana saiu aí, que um deputado quer criminalizar ainda mais os movimentos sociais, criando aí uma lei que proíbe as ocupações e quem participar das ocupações não seja beneficiário da reforma. Isso, para nós, é encarado como um grande enfrentamento. Se o trabalhador perder o seu direito de reivindicação, não haverá a reforma agrária no país. E como conseguir chegar nessa reforma agrária, né? A gente pode esperar alguma coisa dos governos ou não? Bom, governo é governo, nosso movimento social, acho que aí fica uma linha muito tênue, né? É uma linha muito fina. Eu acho que para se ter reforma agrária no país, tem que ter responsabilidade dos governantes. A reforma agrária não é uma temática, né? A reforma agrária tem seu conteúdo histórico, e se deixa bem claro, enquanto não se houver reforma agrária no país, a nossa economia ela não chegará a uma economia de primeiro mundo. Hoje, se você pegar os países do primeiro mundo, todos fizeram essa reforma. Então, nós, enquanto FNLs, acreditamos que a reforma agrária será popular, não virá pela caneta de nenhum governo. Por isso que a gente entende o papel que essa CPI está tendo de perseguir os movimentos sociais. Então, o nosso entendimento de reforma agrária ela tem que ser popular, ela tem que vir dos trabalhadores do campo, dos camponeses, e dos movimentos que acreditam firmemente que a libertação do trabalhador é que vai fazer a transformação do país. Né? Você falou que além da questão da
reforma agrária do campo, vocês têm atuação nas cidades, né? Tanto é que você é o Denis da Moradia. Explica um pouco aí pra gente como que é a luta aí dessa frente na questão da luta por moradia. Bom, esse debate da moradia se deu início junto à SNL no ano de 2015, um ano após aí a sua fundação. E a gente começou a entender que toda a produção orgânica de qualidade que nós tínhamos no campo com uma grande dificuldade de ser acessada pelo público da periferia nas grandes capitais. Você chegava no final do mês, o trabalhador tinha que fazer duas escolhas. Ou ele comia, ou ele pagava aluguel. Então, a gente começou a entender a dificuldade do trabalhador da cidade a acessar esses produtos de qualidade que a gente produzia no campo. E a gente começou a se aprofundar e fazer um entendimento do que era a sociedade na questão habitacional. E a gente tirou uma linha de atuação, algumas diretrizes que o movimento tem. Primeiramente, o movimento combate firmemente a questão do espraiamento dos municípios. O que vem acontecendo nos últimos anos? Não é difícil de encontrar nas capitais ou em pequenas cidades, como no interior, os programas habitacionais sempre são colocados muito distantes dos centros expandidos. E isso serve para fomentar a especulação imobiliária. Vou usar um exemplo muito claro de Sorocaba, aonde o último programa habitacional está a 20 quilômetros do centro expandido. Então foram 20 quilômetros a mais de asfalto que eu tive que colocar. As famílias mudaram para lá. No momento não existia creche, escola, linha de ônibus. E isso é a realidade de muitos municípios. Então, primeira diretriz, nós combateríamos isso, a especulação imobiliária predatória. Em segundo momento, a gente tirou como diretriz nós seríamos contra a verticalização de moradias sociais nos interiores dos municípios, porque isso acaba matando a raiz histórica dos trabalhadores. Querendo ou não, no interior, essas famílias têm uma raiz, acostumado com a sua horta, criar seu animal, seu cachorro, seu gato, seu animal de estimação. Quando você tira essa família, coloca num apartamento de 58, 62 metros quadrados, quando se tem essa medida, né, quando não é menor que isso, acaba acarretando uma série de problemas, principalmente problemas de cunho de doenças mentais, como depressão, síndrome de pânico, entre outras síndromes relacionadas à saúde mental desses trabalhadores. E terceira diretriz é que nós faríamos um enfrentamento direto à especulação imobiliária, que vem deixando aí novos vazios no centro dos municípios, e a gente vem fazendo esse enfrentamento. Uma outra coisa que se posicionou também é sobre a questão dos programas habitacionais que se tem hoje nas nossas linhas de programas sociais. Tudo no papel é muito bonito, mas infelizmente a aplicação de alguns programas habitacionais deixam a desejar, porque criam e dificultam o acesso de quem realmente tem necessidade da moradia social. Então, a FNL basicamente trabalha nessa linha de atuação com a moradia social. Uma outra coisa que a FNL também tem como é a questão da mudança climática, a questão do meio ambiente e como se dará essas alterações da metodologia de aplicação de moradia social através dessas mudanças. Está vivendo aí meio a uma grande crise climática e isso faz nos refletir o que nós queremos aí como objetivo de sociedade. Sim,
E, ô Denil, você fala de reforma urbana, né? O que que você quer dizer com essa reforma urbana? Bom, a gente tem que partir do princípio que o que está aí não está legal. Não é a expectativa de sociedade que a gente tem. Quando a gente fala de reforma urbana, é uma temática que já vem nos últimos anos tomando uma proporção muito grande. Quando a gente fala de reforma urbana, a gente fala desde transporte público, saneamento básico, acessibilidade aos equipamentos públicos, aos trabalhadores das periferias, e tudo isso é envolvido um reordenamento diário, porque o que a gente tem hoje, na prática, é um desordenamento completo. A gente vê aí, principalmente aqui na Zona Sul de São Paulo, cada dia mais os mananciais, as áreas de preservação, sendo loteadas clandestinamente por imobilizados, também por especuladores. A gente vê o avanço da especulação imobiliária com as verticalizações para especulação, né? A gente entende que os padrões que são criados são para cada dia mais ter moradias vazias e cada vez mais famílias necessitando aí e acabando morando na rua. Então, a gente fala de reforma urbana, a gente sabe que tem algumas coisas que deram certo nos últimos anos, mas tem muita coisa que tem que ser aprimorada, tem que ser rediscutida, tem que ser reavaliada enquanto a percepção de defesa das famílias de vulnerabilidade social, famílias que esperam aí ter a sua segurança. O princípio de tudo, a moradia, ela engloba todas as. Você não pode falar de saúde se você não tem um teto sobre a cabeça. Você não pode falar de educação aonde seu filho não tenha onde estudar. Então, todo o princípio começa através da moradia. Vem fazendo essa luta em defesa de um reordenamento, de uma reforma, para que esses princípios que a gente tem como base sejam respeitados e o ser humano, o trabalhador, no seu controle, no seu geral, seja atendido da melhor forma possível. Entendi. E, ô Denil, é correto hoje afirmar que tem muita moradia e que as pessoas que precisam aí de casas para morar, elas podem ocupar essas moradias que ainda sobra? Olha, depois do último censo do IBGE, não sou eu que falo, quem fala é o estudo, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Hoje, um país que tem mais casas fechadas do que pessoas necessitando de moradia. E o que a gente vem chamando a atenção é que os projetos de especulação imobiliária, esse número ainda tem um aumento ainda maior. A gente tem uma expectativa que é um novo relançamento, o programa Minha Casa Minha Vida, vem atender um público de baixa renda, mas a gente não vai se iludir com isso. E a luta, ela conduz os seus lutadores. Eu acho que a reforma urbana e esse déficit habitacional que tem no país hoje só se reduz através da luta popular. Enquanto houver áreas que não cumprem sua função social, haverá sim luta pela FML, haverá ocupação e a gente vai se manter em atividade de luta em busca desse resultado. E, ô Denil, e o programa Minha Casa Minha Vida atende às necessidades da classe ou não? Guilherme, esse assunto ele é muito delicado, porque às vezes a gente é mal compreendido. Eu vou colocar uma posição pessoal minha, e vem acompanhando esse dobrar dos programas Minha Casa Minha Vida. No papel, é um programa maravilhoso. Nada vai se comparar com aquilo que está no programa Minha Casa Minha Vida.
Mas, em tese, o que acontece realmente no dia a dia, na aplicação, principalmente nos interiores, também vou colocar aqui no interior paulista, é completamente diferente. A gente vê aí a questão somente dos critérios do Minha Casa Minha Vida, muitas vezes são deixados de lado para atender várias vezes, a gente pode acompanhar, interesses próprios dos gestores. Então, assim, no papel, algumas coisas eu acho que tem que dar uma aprimorada, principalmente na questão de quem é o órgão fiscalizador, porque a Caixa Econômica, ela, no papel, ela é o órgão fiscalizador do programa Minha Casa Minha Vida, mas a Caixa está interessada em saber se a parcela está em dia. Ela não está interessada em saber se o beneficiário é o desde o início mesmo. Isso atrapalha muito a fila profissional. Um outro ponto que a gente acha é a questão, acha não, né? Como diz o velho poeta, aquele que acha não sabe nada. Um outro ponto que a gente é contrário é aonde são executados esses programas habitacionais. É aquilo que eu coloquei. Acaba ocasionando que o governo usa a gente duas vezes. Primeira vez, usa a gente para fazer a aplicação do programa, e segundo, usa a gente para fazer a especulação imobiliária ser beneficiada. Porque você não vê um programa Minha Casa Minha Vida no centro expandido de nenhum município. Você vê ele a 20, 30 quilômetros, 40 quilômetros de distância do centro expandido, aonde você tem que levar toda a infraestrutura, e isso acaba beneficiando diretamente alguns empresários do ramo da especulação imobiliária. Então, acho que alguns pontos tem muito que aprimorar. A gente está aqui justamente para debater, se necessário for. A gente não pode continuar sendo usado dessa maneira. Perfeito, o Denis. E o Denil, vamos, né, conversar agora um pouco sobre política nacional, né? Ver como que o movimento, né, está à frente, né, está enxergando aqui algumas questões referente à política do país, né? Primeiramente, Odenil, como que você está avaliando, né? Qual que é a sua avaliação em relação ao governo Lula, né? O Lula 3? Companheiro, essa questão do governo Lula fez, eu acho que os movimentos sociais teve um papel fundamental nisso. Foi uma luta contra o fascismo, foi uma luta contra a, o bolsonarismo em geral, e foi uma luta contra o retrocesso. Nós tivemos aí em 4 anos um mundo de retrocesso que levaram o país a estar na situação contra hoje. A questão do governo Lula um pouco nos preocupa, porque é um governo que está em constante disputa. A gente entende que algumas concessões vão ser feitas, mas a gente entende que o governo foi eleito pelos trabalhadores para defender os trabalhadores. Então, sim, tem algumas coisas que a gente se sente incomodado, somente nesse reordenamento dos ministérios. E são algumas concessões que estão sendo feitas, somente aí com a Câmara dos Deputados, e se a gente não abrir os olhos, isso nos causará novamente controle, como foi o golpe de 2018. Então a gente vem acompanhando de perto, eu acho que algumas coisas têm que ser revistas, eu acho que não dá para fazer tanta concessão, mas eu vou colocar minha opinião, eu não acredito que será de forma institucional que será feita a transformação do país. A transformação do país vai ser quando os trabalhadores, enfim, terem a disposição de retomar o país em prol aos trabalhadores. E não me ilude com a questão política, nem de particular, nem de partido, nem de gestor A, nem de gestor B. Eu acho que nós temos um papel fundamental na discussão política. A gente tem esse papel de saber o que a política pública afeta aqui na ponta, mas é um governo sem disputa. Infelizmente,
hoje, centro e a direita do país, está tendo um poder de diálogo justamente com os banqueiros, com os especuladores, com os auxiliares, que nos assusta um pouco. Está aguardando aí como será lançado esse novo programa de reforma agrária, mas o agronegócio fazer uma crescente aí, um crescente domínio no governo. Entendi. E, Nil, você falou aí com disputa, né? Como que você viu a escolha, né, do Geraldo Alckmin como vice, né? Acho que é sempre importante lembrar que o Geraldo Alckmin foi o principal responsável aí pelo massacre do Pinheirinho. Guilherme, quando teve a indicação do Geraldo Alckmin, para mim foi um santo, justamente porque a gente que está aqui em São Paulo, a gente está sustentou o governo de Geraldo Alckmin. Não foram uma ou duas vezes que eu estive na trincheira junto aos professores, que por diversas vezes foram massacrados, com bombas, balas de borracha, gás lacrimogêneo. Isso, para nós, foi um choque muito grande. Mas o momento que o país passava sobre a continuidade do governo Bolsonaro, com o tempo a gente foi entendendo que aquele momento foi necessário essa articulação. Por isso que eu coloco que nos preocupa, porque depois da tempestade geralmente vem a bonança. Mas quando você está abraçado no capeta, nem sempre vem a bonança. Né? Às vezes vem aí uma tormenta ainda maior. Então, a gente entende que o governo se encontra disputa muito por questões dos aliados que tivemos aí para a eleição do terceiro mandato do presidente. Ô Denil, né, dos movimentos sociais, né, que a transformação tem que se dá através da luta, né? Os movimentos sociais, sindicatos, têm feito bastante mobilização ou não? Porque muitas das vezes eu vejo a galera, né, está bastante parada, né, nas lutas que tem que ser tocadas. Doutor Guilherme, eu acho que uma análise, eu vou falar por mim, não vou falar nem quanto FNL, vou fazer uma análise minha. Eu acho que muitos dirigentes do movimento, depois que conheceu o frescor do ar-condicionado, esqueceu da poeira da lona dos acampamentos à beira da estrada. E também vejo muitos dirigentes de movimentos sindicais, depois que conheceram aí o chão de porcelanato, esqueceu do chão da fábrica, que por diversas vezes, nos últimos anos, perdeu tanto direito das classes de trabalhadores. Então, a gente tem uma preocupação muito grande. Eu vejo uma estagnação em alguns pontos. Eu acho que o momento agora não era de festividade, mas sim de revogar tudo aquilo que passou pelo governo Bolsonaro. O momento era de intensificar a luta. Nós, da FNL, temos um pensamento muito claro. Nos próximos 4 anos, nós queremos, sim, ter 1 milhão de famílias acampadas no país, tanto na questão agrária quanto na questão urbana, porque só dessa maneira a gente vai conseguir combater a especulação imobiliária e também os empresários do latifúndio no país. Então, a gente sente que há, sim, uma estagnação. Alguns movimentos estão em luta permanente. A gente entende que tem alguns movimentos que jamais pararam de lutar, como a FNL também fez. A gente, no governo Dilma, nós fizemos ocupação de prédio público. No governo Bolsonaro, nós fizemos ocupação de prédio público, fizemos acampamentos, fizemos o enfrentamento, quando todo mundo dizia que quem fizesse ocupação
talvez não sobrevivesse, e foi o momento que a FNL mais cresceu. Só no Pontal do Paranapanema foram 9 áreas ocupadas, na questão habitacional foram 7 áreas ocupadas no governo Bolsonaro, e nós não iremos parar por aí, nós iremos sim continuar os projetos de ocupações, enfrentaremos sim os latifundiários, enfrentaremos a especulação imobiliária, porque a gente entende que só a luta vai transformar o país. Então a gente vai se manter em luta constante. Tem algumas outras classes de trabalhadores sindicalizados que estão em luta permanente. A gente está vendo aí a luta dos professores, a gente está vendo aí a luta dos metroviários, principalmente aqui na capital. Nós estamos agora acampando junto aí com o pessoal da Sabesp por não a privatização da Sabesp. Então a gente está se estreitando e fazendo com que as lutas elas não arrefeçam, né? Manter sempre em atividade em defesa do trabalhador. E ainda no debate da conjuntura nacional, né? A gente sabe que o Bolsonaro foi derrotado eleitoralmente, mas a extrema-direita e o bolsonarismo não. Como combater, né, essa extrema-direita? Né? Qual que é o papel que os movimentos sociais têm nisso? Guilherme, a receita é a mesma de sempre, cara. Eu acho que tem que ter engajamento para que isso aconteça. Há muito tempo eu não vejo mais projetos de formações de militantes. A FNL mantém os seus programas de formação de militantes. Eu acho que o debate popular é o que combate isso. Não podemos esquecer que o Bolsonaro chegou ao poder após uma escalada da direita. Não pode esquecer que nós perdemos o discurso na rua naquela época. Os partidos de esquerda pararam de politizar os militantes e a gente perdeu aí, em 2016, as ruas. E a gente precisa retomar isso. Eu acho que a direita ela não sustenta o discurso de fato. Nós, enquanto movimento, enquanto entendimento do que é a luta de classe, temos que cada dia mais politizar os nossos militantes, as famílias acampadas, e os partidos, os movimentos de esquerda têm esse papel fundamental de fazer essa politização. Nós não podemos novamente perder o discurso. Uma outra avaliação é que nós não podemos centralizar o poder. Muitos aí encaram como o Lula é a salvação da humanidade, e não se discute a sua sucessão, não se discute como será os próximos, vamos colocar aí, agora só faltam mais 3 anos e alguma coisa. Então a gente ainda não começou a discutir como que se faz a continuação e a formação de novas figuras que venham trazer aí o plano, ou vamos falar assim, o plano de desenvolvimento dos trabalhadores. Então a gente parte desse princípio. Eu acho que para a gente não perder e não sofrer uma nova escalada da direita, a resposta está em politizar as nossas militâncias, as famílias acampadas, e demonstrar isso no dia a dia, de como se faz uma política séria, sustentável, em prol aos trabalhadores e trabalhadoras do país. E, e, e outra militância, né? Formação da militância e formação aí de novos dirigentes. E como a gente supera, né, essa crise, né, que ter novas dirigentes aí da esquerda surgindo. Guilherme, você consegue reformular a pergunta? Porque deu uma cortada, eu acabei não te entendendo. Opa, com certeza
de aí surgindo, está mais tempo aí na luta. Guilherme, continua cortando aí, eu não consegui te compreender. Vê se agora vai. Tá fechado seu microfone. E mesmo porque o microfone estamos aqui com um pequeno problema técnico, né? Eu perguntei como que a gente supera essa escassez de novos dirigentes, né, surgindo dentro do campo da esquerda. Bom, isso eu vou falar enquanto FNL. A gente vem aí com uma safra nova de militância. Eu acho que vem despontando grandes militantes hoje, somente na luta urbana. Temos aí um menino que vai. A gente espera que ele seja pelo menos umas 100 vezes melhor do que a gente já vem fazendo. É um menino novo, está aí com seus 22 anos, que é o Kaique, que está ali na regional de Sorocaba. Tem outros militantes aqui na Zona Sul, um público que já vem de ocupações, e a gente está fomentando essa formação. Então, a FNL, todo mês, faz as formações políticas, faz as formações teóricas do que é o processo de reforma agrária, do que é o direito pela terra, do que é o direito pela moradia, e isso vem formando inúmeros militantes. No Pontal do Paranapanema, hoje nós estamos com uma coordenação por volta de 80 a 100 militantes que estão aí diariamente buscando caminhos para proteger a reforma agrária. Então, acho que o principal é a gente não se apegar nisso, né? Não se apegar no poder. Eu já estou ficando velho, já está indo para 16 anos de movimento, e eu acho que a minha função é trazer essa juventude, esse público novo que está chegando, que a gente também vai ficando um pouco ultrapassado, né? As nossas metodologias já não são tão aplicativas como eram no passado, mas a gente vem formando principalmente a nossa frente de massa, para que não se pare os projetos de ocupações aí e a gente tenha êxito futuramente aí. Então, acho que principal ferramenta dos movimentos sociais é justamente isso, formar através da experiência dos mais velhos, quem vem na frente. O companheiro Zé Rainha faz muito isso, o companheiro Luciano, eu que estou aqui na questão urbana, a gente vem trazendo uma juventude para frente de batalha, né? E as mulheres também têm papel fundamental, temos muitas militantes aí que vem despontando, uma safra nova. Aqui em São Paulo tem a Joyce, tem a Vivi, tem um pessoal que vem despontando, tem a Dani. E no interior nós temos um grande quadro que vai ser despontado aí, mais breve vocês vão ouvir falar muito, que é a Maiara. O pessoal está voando, vamos falar assim. Eu acho que o principal, principal ferramenta que os movimentos têm hoje é justamente essa formação de novos quadros. Opa, depois toda aí para mim, para inclusive dar voz para essa galera que está surgindo. O Denil, você, né, não, você citou aí de lideranças mulheres, né, surgindo. Como que é o debate em relação ao machismo, ao racismo, né, a LGBTfobia dentro do movimento? Olha, hoje o movimento é dividido por setores, a gente setorizou muitas coisas, a gente, é claro que às vezes não tem lugar de fala em algumas coisas, porque a gente não convive o dia. Mas hoje a FNL aumentou muito esse debate, principalmente dentro das nossas ocupações, o empoderamento feminino, o respeito à diversidade. Eu acho que o principal de tudo começa pelo respeito. Então, hoje a FNL ela se encontra em diversas lutas baseadas no respeito.
E cada setor a gente tem aí o pessoal que está conduzindo. Tem o setor de educação, tem o setor aí das mulheres, inclusive estaremos nas marchas das margaridas agora em agosto, um grupo nosso que vai entender. E dentro da FNL é muito setorizado, justamente que às vezes a gente não tem o domínio, né, da temática. Eu mesmo sou frente de massa, faço então, política um bom tempo. Eu estou mais voltado nessa questão mais processual, como a gente vai conduzir, tirar as estratégias do movimento. Mas a gente tem um grande crescimento, somente nas lideranças. Justamente as mulheres estão dominando esse cenário de lideranças sociais, que são aguerridas, têm um histórico de luta desde quando nasce, né? E então a gente está avançando muito nessa questão. Na questão do público LGBTQIA+, nós também temos os nossos setores que vêm aprofundando a questão, mesmo que nós temos o nosso setor de estudo, questões de insegurança, né? Toda a questão racial nesse setor, então, estão aprofundando cada vez mais para a gente também ver como defender algumas pautas específicas do dia a dia. Perfeito. E, ô Denil, você falou que pretende aumentar aí, né, o número aí de pessoas, né, que estão nas ocupações de moradia. Hoje tem muita gente que está precisando aí de moradia para morar? Guilherme, eu acho que o nosso reflexo maior são as ruas, né? Hoje, se você for analisar, o aumento de moradores de rua é uma questão assombrosa. E não são apenas pessoas que passam por algum tipo de vício ou alguma dependência química. São pais de famílias que, após a pandemia, perderam tudo que tinham, emprego, dignidade, estão hoje à margem da miséria. E a gente tem um trabalho de recuperar a autoestima desses trabalhadores e indicar as nossas ocupações. Então, são pessoas que têm necessidade. Um outro público são as pessoas que, de alguma maneira, se encontram em coabitações ou se encontram no aluguel. E hoje a questão do aluguel no nosso país é vergonhoso. Hoje, qualquer 2, 3 cômodos é quase R$ 1.000, com um salário mínimo aí, beirando a casa de R$ 1.500. Né? Então, assim, é muito complicado. Então, assim, a gente vai, sim, a estreitar cada vez mais esse tensionamento com o Estado, porque enquanto não se tiver a moradia, esses trabalhadores, a nossa economia também não avança, né? Como que a pessoa consome, como que uma pessoa come, veste, bebe, usa a farmácia, tendo um aluguel exorbitante como esse que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, sem falar em outros estados que a situação não é diferente. Então, é evidente que se tem, sim, um grande público para buscar essa reforma habitacional e em busca da sua casa própria. Então, por conta disso, a FNL tem a convicção que não será tão já que a gente vai parar as ocupações urbanas por reforma agrária. Guilherme, travou? E durante a pandemia, né, aumentou muito o número da população em situação de rua, né? Que vacinei pela segunda vez, né?
Eu tomei a segunda dose da vacina contra a Covid. Eu fui para São Paulo e a quantidade de moradores de rua que teve nesse último período. Como que você vê esse aumento e hoje? Está diminuindo ou está ainda com um número muito alto? Olha, pós-pandemia, o número não diminuiu. A gente entende aqui que houve uma queda no número de novos moradores de rua, mas ainda não houve nenhuma política pública que atendesse essa demanda. A gente está entendendo que esse público que saiu na época da pandemia ainda continua, muitos deles, em situação de rua. Uma outra coisa que chama também a atenção é esse novo programa que o Tarcísio vem falando aí de internatos rurais, de levar a população de rua aqui de São Paulo para internatos rurais. Essa não será a solução, de maneira alguma, o problema de população de rua em São Paulo. Eu acho que é relocar problema. Essa população ela necessita de outro tipo de atenção. Eu acho que a drogadição no estado de São Paulo é uma situação muito delicada, que ela não pode ser tratada apenas como colocar em comunidades terapêuticas no interior paulista para resolver o problema da Cracolândia ou com qualquer outro problema de moradores de rua em São Paulo. Então, assim, a gente busca incessantemente que se haja um programa que atenda essas famílias. A gente viu aí o que foi essa pandemia, deixou terra arrasada, né? Deixou aí inúmeras famílias que perderam não só a sua estrutura econômica, mas como também sua estrutura emocional. Não é difícil de você encontrar pessoas que foram para a rua após perder quase todos os entes da família. Teve gente que perdeu a esposa, perdeu filhos para essa doença e entrou em um quadro de depressão e acabou morando na rua e se encontra na rua até hoje. Então a gente vem tendo muito esse cuidado de entender que já passou da hora da gente colocar isso em debate e a gente já começar a combater principalmente essas ideias estapafúrdias de que problema de morador de rua se resolve com comunidade terapêutica. Não é isso. Eu acho que a gente tem que aprofundar mais o diálogo, o debate, porque tem outros caminhos para solucionar essa demanda. Projeto aí do Tarcísio, que cortou no final, né? Repetindo a pergunta, explica um pouco mais esse projeto, né, do Tarcísio. O que a gente teve por informação, acho que das mídias aí, que nos últimos dias ele vem intensificando essa fala de levar os dependentes químicos, principalmente da Cracolândia, para o interior, né? Em comunidades rurais, para que façam trabalhos, que trabalhem no campo. Isso para nós cheira a uma outra coisa. Aí na última semana saiu também uma matéria, eu acho que eu não me recordo quem foi que fez a publicação, mas teve uma grande repercussão. Ele colocou da criação de escolas em formato de internatos para essa população de rua, no geral. Isso para nós, pelo menos no nosso ponto de vista, enquanto movimento, isso não soluciona a demanda. Você vai estar transferindo o problema para outras cidades, outras regiões, mas em si não soluciona a demanda. Eu acho que tem que ser feito, sim, o debate de como se conduz essa questão da Cracolândia, da drogadição, de como a gente recupera essas pessoas que já perderam tudo para as drogas.
se encontra hoje numa situação deplorável, vamos colocar assim, e a gente precisa, enquanto sociedade, debater e achar caminhos, mas o caminho não é criando novos campos de concentração, como o Tarcísio quer fazer. Foi bastante da questão da saúde mental, né, das pessoas, né, que perdem tudo, vão para as ruas, né? A frente tem algum trabalho, né, com a população, com os ocupantes que tratam da saúde mental? Companheiro, a gente tem muito apoio de alguns psicólogos, algumas pessoas ligadas a essa discussão da saúde mental, até tem aqui na Alesp, na Assembleia Legislativa, tem aí conduzido pela Mônica Seixas, a deputada, uma comissão que discute essa questão da saúde mental. Eu tive na última reunião que se teve lá, e a gente começou a se aprofundar recentemente nessa questão da saúde mental. Eu tive uma experiência em 2016, em Botucatu, onde a gente fez um estudo, o movimento fez um estudo independente, onde a gente foi entender o porquê havia tanta desistência dos programas habitacionais verticalizados no município. Então, a pessoa recebia o empreendimento e, ao longo do tempo, não residia mais nessas moradias e, de alguma maneira, voltava às áreas insalubres do município. Então, a gente começou a fazer esse estudo. De 100 famílias entrevistadas pelo movimento naquela época, a cada 100 famílias, 22 famílias adquiriram algum problema de cunho de saúde mental. Algumas passaram a ter depressão, outras passaram aí a ter algum tipo de síndrome, né? Como síndrome do pânico ou ansiedade compulsiva. Alguns desses sintomas foram encontrados nessas famílias que antes de ir para o apartamento não tinham. Então a gente começou a entender que também não era difícil de fazer essa análise, né? E outras famílias que deixaram a moradia deixaram de ter essas síndromes ou esses problemas. Assim que retornavam novamente para suas raízes históricas, que a gente fala como raiz histórica, né? Voltava ali a ter o seu quintal, que plantava seu pezinho de alface, que criava seu animal ao ar livre, reduziu e muito o consumo de antidepressivos, de remédios voltado a essa questão. Então, a gente tem muito essa delicadeza. Por conta disso, a gente coloca que no interior paulista, a gente é contrário à verticalização das moradias. Eu acho que isso funciona bem em grandes capitais, como São Paulo. Aqui todo mundo está acostumado, né, a essa questão de apartamentos, mas no interior as famílias, eu acho que elas perdem muito quando perde sua raiz histórica. Mas aqui a última pergunta, né, essa entrevista, vocês do movimento da frente têm algum canal de diálogo, né, com o general, e o que vocês discutem, né, nesse canal de diálogo, caso tenha? Só confirma para mim se eu entendi corretamente a pergunta. Se a gente tem canal de diálogo com o governo federal, é isso? E se tem, qual é o tipo de diálogo, debate que se tem nesse canal? Bom, para deixar bem claro, acho que a FNL é um movimento social e tem sido ouvida em algumas de suas demandas específicas, como os nossos pensamentos em relação a alguns programas que vêm sendo lançados, a gente vem discutindo, debatendo, fazendo parte da discussão em si,
Então, acho que esse é um meio um canal que a gente entende. Sobre questão de relacionamento, proximidade, nós temos, sim, alguns contatos com deputados federais, senadores, deputados estaduais, que acabam sendo aí a ponte nesse diálogo. E a gente entende que o movimento ele é baseado nisso, né? Nós temos como principal função dar voz aos trabalhadores e entender as demandas dos trabalhadores. Então, a gente usa esses meios de contato, de canais de debate, diálogo, mas sempre frisando que nós somos movimento social, nós não somos governo. Tanto é que hoje, dentro da FNL, nenhum dos nossos dirigentes tem ou exerce algum cargo no governo ou de assessoria ou algo do tipo. Então, as nossas lideranças que estão em campo são à disposição dos trabalhadores. A partir do momento que se atrela a luta social a mandato ou algo do tipo, a gente acaba sendo encabeçado involuntariamente, né? Então, assim, a gente tem, enquanto nossas lideranças de campo, tem, claro, algumas figuras históricas que têm seus caminhos políticos e que seguem seus caminhos políticos, mas nas atuações diretas a gente preza por não ser vinculado a essa questão governamental. Então, o espaço de diálogo que nós temos é esse. Maravilha, então, pessoal, peço até desculpa pelo aí o Odair, pelo Odenil aí, que acho que eu atravessei a fala dele, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Odenil, pedir desculpas aí pelos problemas técnicos aqui da nossa entrevista, né, que acontece, e peço aí pro Odenil fazer as suas considerações finais. Bom, gostaria de agradecer, Guilherme, imensamente pelo convite. Fico à disposição. Se a gente quiser aprofundar mais alguma temática mais específica, fico à disposição. A FNL agradece muito a abertura desse espaço e deixa aí um abraço a todos os companheiros, as companheiras que são de luta e vamos junto aí na mudança da sociedade em busca da libertação dos trabalhadores do campo e da cidade. Um grande abraço a todos. Maravilha, então, mais uma vez aqui agradecendo ao Odenil, né, o Denis da Moradia, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Compartilhe este e outros vídeos que o canal produziu, entrevistas, matérias, programas. Também curta os vídeos, isso ajuda no engajamento do canal. Se inscreva também, né, quem puder se inscrever no canal Mesa de Debates. E para além disso, né, segue a gente no Facebook e Instagram, outras redes sociais que o Mesa de Debates está. E para a gente finalizar aqui o vídeo, né, de hoje, aqui da parte da tarde, não se esqueça aí de quem puder contribuir aqui com o nosso Pix, 385 007 02800 CPF. Pode doar aqui qualquer quantia, né, que julgar for necessário. A gente sabe que a situação, né, do país está difícil, mas quem puder ajudar a gente, né, fazendo essa atuação, será, né, a gente agradece aí profundamente. Lembrando que nós somos um canal independente, né, não recebemos dinheiro nem do Estado e nem do capital privado e nem queremos, né, então por isso essas plataformas aí de financiamento que a gente faz. E, né, quem puder, quem
doar aqui também no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debate. Então continua, né? Tem entrevista ainda na parte da noite. Um forte abraço e fui!